Bom dia. Queria agradecer primeiramente à professora Esther por essa oportunidade nesse estudo bíblico da nossa EBD, na lição número 3, que tem como tema Deus é onipotente, da classe de adultos da nossa igreja. Primeiramente eu vou querer orar com você nesse momento, pedindo a Deus que nos oriente nesse estudo. Oremos. Nosso Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor, mais uma vez estamos falando contigo. Obrigado, Senhor. Nos tranquilize, Senhor, nessa hora, ó Pai, para que eu possa estar falando somente o que Tu queres, ó Pai. Abençoe a todos aqueles que estão assistindo, Senhor, aqueles que estão ouvindo, Senhor, que a mensagem possa chegar de maneira clara e objetiva aos seus corações. Isso que eu te peço e agradeço, em nome de Jesus. Amém. Bem, o nosso texto bíblico hoje é em cima de 2 Samuel, capítulo 22. Vamos estar lendo o texto base do nosso estudo. Falou Davi ao Senhor as palavras deste cântico. No dia em que o Senhor livrou das mãos de todos os seus inimigos e das mãos de Saul, e disse: O Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo, em quem me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte e o meu refúgio. Ó Deus, da violência tu me salvas. Invoco o Senhor digno de ser louvado, e serei salvo dos meus inimigos. Porque as ondas da morte me cercaram, torrentes de impiedade me impuseram terror, cadeias infernais me cingiram, e tramas de morte me surpreenderam. Na minha angústia invoquei o Senhor, clamei a meu Deus. Ele, do seu templo, ouviu a minha voz, e o meu clamor chegou aos seus ouvidos. Então a terra se abalou e tremeu. Vacilaram também os fundamentos dos céus, e se estremeceram, porque ele se indignou. Das suas narinas subiu fumaça, e da sua boca fogo devorador. Dele saíram carvões em chama. Baixou ele os céus e desceu, e teve sob os pés densa escuridão. Cavalgava um querubim e voou, e foi visto sobre as asas do vento. Por pavilhão, pôs ao redor de si trevas, ajuntamento de águas, nuvens dos céus. Do resplendor que diante dele havia, brasas de fogo se acenderam. Trovejou o Senhor desde os céus, o Altíssimo levantou a sua voz. Despediu setas, espalhou os meus inimigos, e raios os desbaratou. Então se viu o leito das águas, e se descobriram os fundamentos do mundo pela repreensão do Senhor, pelo iroso resfolgar das suas narinas. Do alto me estendeu ele a mão e me tomou. Tirou-me das muitas águas, livrou-me do forte inimigo, dos que me aborreciam, porque eram mais poderosos do que eu. Assaltaram-me no dia da minha calamidade, mas o Senhor me serviu de amparo. Trouxe-me para um lugar espaçoso, livrou-me, porque ele se agradou de mim. Retribuiu-me o Senhor segundo a minha justiça, recompensou-me conforme a pureza das minhas mãos. Pois tenho guardado os caminhos do Senhor, e não me apartei perversamente do meu Deus. Porque todos os seus juízos me estão presentes, e dos seus estatutos não me desviei. Também fui inculpável para com ele, e me guardei da iniquidade. Daí retribuir-me o Senhor segundo a minha justiça, segundo a minha pureza diante dos seus olhos. Para com benigno, benigno te mostras, com íntegro também íntegro, com puro, puro te mostras, com perverso, inflexível. Tu salvas o povo humilde, mas com um lance de vista abates os altivos. Tu, Senhor, és a minha lâmpada, o Senhor derrama luz nas minhas trevas. Pois contigo desbarata exércitos, com teu Deus salto muralhas. O caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada. Ele é escudo para todos que nele refugiam. Pois quem é Deus, senão o Senhor? E quem é rochedo, senão o nosso Deus? Deus é a minha fortaleza e a minha força, e ele perfeitamente desembaraça o meu caminho. Ele deu a meus pés a ligeireza das costas e me firmou nas minhas alturas. Ele adestrou as minhas mãos para o combate, de sorte que os meus braços vergaram um arco de bronze. Também me deste o escudo do teu salvamento, e a tua clemência me engrandeceu. Alongaste sobre meus passos o caminho, e os meus pés não vacilaram.
persegui os meus inimigos e os derrotei. E só voltei depois de haver dado cabo deles. Acabei com eles, esmagando-os a tal ponto que não puderam levantar-se. Caíram sob meus pés. Pois de força me cinziste para o combate e me submeteste, os que se levantaram contra mim. Também puseste em fuga os meus inimigos, e os que me odiaram eu exterminei. Olharam, mas ninguém lhes acudiu. Sim, para o Senhor, mas ele não respondeu. Então os moí como pó da terra, esmaguei-os como a lama das ruas, os amassei. Das contendas do meu povo me livraste, e me fizeste cabeça das nações. Povo que não conheci me serviu. Os estrangeiros se sujeitaram, ouvindo a minha voz, me obedeceram. Sumiram-se os estrangeiros, e das suas fortificações saíram espavoridos. Vive o Senhor, e bendita seja a minha rocha. Exaltado seja o meu Deus, a rocha da minha salvação. O Deus que por mim tomou vingança e submeteu povos. O Deus que me tirou dentre os meus inimigos, sim, tu me exaltaste acima dos meus adversários e me livraste do homem violento. Celebrar-te-ei, pois, entre as nações, ó Senhor, e cantarei louvores ao teu nome. É ele quem dá grandes vitórias ao seu rei e usa de benignidade para com o seu ungido, com o Pai e sua prosperidade para sempre. Esse capítulo 22 é um cântico de Davi. É um cântico onde Davi dá ação de graças ao Deus Todo-Poderoso, né? Ele exalta e adora esse Deus que esteve sempre com ele nas batalhas, livrando de seus inimigos e adversários. Então Davi ele expressa isso nesse cântico, lá em 2 Samuel, capítulo 22. E também, se você for ler a Bíblia, mais à frente, no Salmo 18 também é esse mesmo cântico, mas com algumas variações ali em algumas palavras. Esse capítulo 22, Davi, ele compõe pouco depois que Deus livra a vida de Davi das mãos de Saul. E antes de Davi ter caído nos pecados de homicídio e adultério, quando o próprio rei Davi ainda podia falar sobre sua justiça e pureza de suas mãos. Deus ele livra Davi de ameaças de seus inimigos, de seus adversários, de reis e generais que Davi ia para a batalha, porque sabia de sua retidão e obediência ao Senhor. Então esse capítulo 22, se você lê ele completo, os 51 versículos, você pode dividir ele em 6 partes. Você vai ver que é a gratidão dos livramentos que Davi expressa, as ondas da morte, o agir de Deus na vida de Davi, uma colheita, o Deus que capacita Davi e que concede o governo a Davi, as bênçãos a Davi. Então, ressaltamos que nos tempos do rei Davi, os momentos de tensão eram frequentes, porque estavam em batalhas, de guerras. E muitas das vezes outros povos e outros reis eram muito bem equipados. O arsenal de outros reinos era superior ao do reino de Davi, dos soldados de Davi. Mas Davi sabia que não lutaria sozinho essas guerras e essas batalhas, esses confrontos. Ele acreditava num Deus onipotente que estava ao lado dele, porque Davi tinha o coração reto e era obediente à vontade de Deus. No capítulo 4, nos 4 primeiros versículos, nós vamos ler aí, diz assim: falou Davi ao Senhor as palavras deste cântico. No dia em que o Senhor o livrou das mãos de todos os seus inimigos e das mãos de Saul, e disse: o Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo, em que me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte e o meu refúgio. Ó Deus da violência, tu me salvas. Invoco o Senhor, digno de ser louvado, e serei salvo dos meus inimigos. O texto aí deixa bem claro que Davi confia nesse Deus todo-poderoso, nesse Deus supremo, naquele Deus que tudo pode. O seu poder é ilimitado.
E Davi sabia muito bem disso. Ele vivenciava a bondade e experimentava a vontade de Deus na vida dele. E hoje? Eu queria fazer uma pergunta para você. Você tem confiado nesse Deus Todo-Poderoso? Nesse Deus Supremo? Nesse Deus que tem todo o poder, que tudo pode? Tens confiado e colocado as suas necessidades, dificuldades, anseios nas mãos dele? Você tem confiado nesse Deus poderoso verdadeiramente? Ele age em nosso favor. Sua bondade, graça e misericórdia está disponível para aqueles que o buscam. Somente que o buscam. Deus está de braço aberto te esperando. Assim como Davi, que tinha Deus como refúgio e fortaleza, eu e você temos que entender que o Senhor é a minha rocha, o meu lugar seguro, aquele que me protege e me livra de meus inimigos, das minhas mazelas e que se apresentam nas nossas vidas. Essas dificuldades diárias que nós enfrentamos. Somente nos braços de meu Pai é que terei a segurança. Assim como o povo de Israel, que ficou cativo muito tempo ali no Egito, e Deus vem no socorro deles e tira aquele povo ali do sofrimento. Hoje também, Deus vem em socorro a nós. Dar-nos essa segurança que nós precisamos, esse conforto. Vamos perceber que nos versículos 18, 19 e 20, o Senhor livra, ampara e coloca Davi no lugar espaçoso, seguro e o recompensa conforme a pureza das mãos de Davi. Vamos ler os capítulos 18, 19 e 20 para ver se confronta naquilo que eu falei? Vamos lá. 18. Livrou-me do forte inimigo, dos que me aborreciam, porque eram mais poderosos do que eu. Assaltaram-me no dia da minha calamidade, mas o Senhor me serviu de amparo. Trouxe-me para um lugar espaçoso, livrou-me, porque ele se agradou de mim. Nós podemos ver aí que o próprio rei Davi sabe que não é merecedor e digno dos cuidados de Deus, né? O cuidado dele com Davi. Mas mesmo assim Deus limpa e purifica o coração do rei Davi. E hoje, através da morte e ressurreição de Jesus Cristo, nós também somos feitos limpos e perfeitos. Mas para isso devemos ter responsabilidade, buscando sempre uma vida digna e de arrependimento. Nós somos pecadores, nós vamos falhar, nós vamos cometer erros, mas temos que ter essa vida e buscar essa santidade diariamente. Nós temos que nos arrepender diariamente. Cometi um erro, nós temos que chegar e falar isso ao nosso Pai. Expressar, entregar as nossas dificuldades, os nossos anseios aos pés dele, entregar para ele, para que ele possa responder e fazer a sua vontade em nossas vidas. Deus quer que sejamos servos fiéis, ser submissos à sua vontade, não a minha, não a dos outros, com corações contritos e quebrantados. E somente assim sentiremos a graça e misericórdia do Senhor, que é reservado em nossas vidas. Esses benefícios somente o Senhor pode te dar. Somente Ele pode conceder a você, para que você possa desfrutar as benesses nessa vida. Compreender e entender que Deus nos recompensa diariamente. Você tem que ter essa compreensão e esse entendimento no dia a dia. Eu vou deixar aqui uma frase que eu achei muito interessante. Diz assim: devemos ser justos, onde pela pureza de nossas mãos e corações limpos, seguiremos no caminho do Senhor, experimentando a presença viva de Deus em nossas vidas. Obedecemos fielmente os seus mandamentos, nos tornando irrepreensíveis, nos guardando da iniquidade e do pecado, é que veremos a pureza de seus olhos. Se você for analisar essa frase que eu falei agora, são fragmentos de vários textos bíblicos que nós podemos entender e sentir a presença da palavra de Deus em nossas vidas. Nós, como servos fiéis, não podemos desanimar e sucumbir às guerras e batalhas que travamos no dia a dia. O Senhor vai preparar o caminho, vai fornecer o escudo e as armas necessárias
para nós triunfarmos em nossas batalhas, em nossas guerras no dia a dia, principalmente contra o inimigo das nossas almas. O nosso dever é somente obedecer e confiar. Obediência e confiar no poder dele. É uma frase que eu li no comentário bíblico, que eu achei muito interessante, é que diz: o homem que não se apoia no Senhor não é mais forte que ele próprio, mas o Senhor que confia em Deus tem consigo a força do céu. Não confie em você mesmo, não confie em homens. Deposite todas as suas esperanças e todas aquilo que você quer realizar na tua vida naquele que está no céu, no Senhor, que Ele vai te guardar, Ele vai te dar essa segurança. Vamos lembrar que Deus não promete nos privar das batalhas, das dificuldades que nós estamos passando, mas nos fortalecer para enfrentá-las. Conforme Jesus declarou lá em João 16:33, quando ele alerta os discípulos ali que ele vai passar por dificuldades, ele deixa esse versículo que é muito conhecido no meio cristão. Ele fala: neste mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ele está dizendo: calma, tenha paz. Neste mundo tereis aflições, você vai ter dificuldades, você vai ter problemas. Mesmo você no mundo evangélico, você no mundo cristão que você se encontra, você sendo parte de uma igreja, você vivendo ou nasceu num lar evangélico, nós vamos passar por dificuldades. Nós vamos passar por momentos tenebrosos que nós estamos vivendo. Ele fala: eu venci o mundo. Jesus venceu o mundo. Ele venceu o pecado, ele venceu a morte, ele venceu Satanás, ele venceu a incredulidade. É isso que ele está querendo falar com você. Aquilo que aconteceu com Davi no Antigo Testamento, que é relatado no texto bíblico, Jesus também no Novo Testamento, ele reafirma isso ali em João 16:33. Ele fala: eu venci o mundo. Nós só vamos vencer o mundo com Jesus Cristo. Mesmo nós sendo filhos e servos de Deus, os dias maus virão. Eles vão vir. Não tenham dúvida disso. E as causas das nossas aflições, hoje, são algumas aí que estão bem claras. Nós estamos passando por um momento aí, com a pandemia, que assola o mundo todo. Assola pessoas que estão sofrendo aí, conhecidas nossas, bem próximas de nós. E nós estamos sofrendo aí, mesmo sendo cristãos. As aflições hoje podem vir por ordem natural, de ordem socioeconômica e política, de ordem física, de ordem relacional, em relacionamentos, e, pasmem, religiosa. Mas se Deus é o nosso rochedo, escudo e refúgio, se Ele faz os fundamentos da terra, Ele move as águas, o curso natural das águas, para favorecer um povo escolhido e para aqueles que o temem, então significa que nossas lutas têm data marcada para acabar e nós temos um para sempre. Vocês notaram lá no versículo 51? Vamos ler o que ele diz. É Ele quem dá grande vitória ao seu rei e usa de benignidade para com o seu ungido, com Davi e a sua posteridade para sempre. O que ele está falando para Davi ali, gerações depois vão desfrutar desse momento maravilhoso. É isso que ele está falando. Davi exaltou o Senhor e a infalibilidade de sua palavra. Este é o resultado salvífico de uma vida de ações de graças. Conhecer e prosseguir com Deus através das Escrituras. Nós temos que nos deleitarmos nas Escrituras bíblicas, nos textos bíblicos que está expresso aí para nós. Por fim, quero estar terminando esse estudo. Devemos ser usados espiritualmente. Sermos atalaias, testemunhas do poder operante do Senhor na vida de seus filhos. Eu tenho que ser ousado, eu não tenho que ficar marcando o território, eu não tenho que ficar parado, estático. Eu tenho que ser ousado espiritualmente, eu tenho que ler mais, eu tenho que orar mais, eu tenho que ter comunhão com meus irmãos, eu tenho que ter amor ao próximo, amor mesmo, botar isso em prática. Devemos ser humildes e aceitar a vontade de Deus e na sua justiça. Eu não tenho que aceitar a minha vontade. Não, eu tenho que aceitar a vontade de Deus. Cleidson, mas vai doer.
executar, mas Deus sabe o momento. E como diz uma frase, eu não sei, mas Deus sabe. Então é isso que Deus está querendo dizer, é a vontade dele. Será que a vontade dele vai ser daqui a 5 minutos, 1 hora, 1 mês, 10 anos? Não sei, é a vontade dele. Pode vir num estalar de dedos. É isso que Deus está falando. Nós temos que confiar na vontade dele e na justiça dele. Com o Senhor ao nosso lado, a parceria se torna imbatível. Com ele nas nossas vidas, nós temos essa dupla aí infalível, porque eu vou estar caminhando com o Pai, com aquele que quer o meu bem para mim, para a minha família e para todos aqueles que me cercam. Assim como o rei Davi celebrou a segurança, proteção e salvação do Senhor, hoje nós também temos que ser gratos pelas bênçãos que o nosso Deus nos proporciona. Você tem agradecido? Você tem sido grato a Deus por tudo aquilo que Ele te faz? Hoje aí, especificamente, com essa pandemia, uma coisa essencial que nós temos é o ar. E alguns eventos aí atrás mostraram que essa falta de ar, uma coisa que Deus nos deu de graça, às vezes a gente nem agradece. A gente levanta das nossas camas, levantamos, acordamos e às vezes nem agradecemos pelo dom da vida. É exaltar aquele que é verdadeiramente digno de todo louvor e adoração. É eu louvar e adorar verdadeiramente. Louvor e adoração têm uma diferença enorme. E você sabe muito bem disso. Eu só posso louvar e adorar se eu tiver com meu coração contrito e quebrantado, querendo louvar e exaltar verdadeiramente o seu nome. E termino com o versículo 50, que diz: celebrar-te-ei, pois entre as nações, ó Senhor, e cantarei louvores ao teu nome. Que nós possamos entender a palavra do Senhor, entender esse estudo bíblico, entender que o que aconteceu com o rei Davi acontece hoje conosco. Nós temos que ser gratos a Deus e temos que ser gratos a todas aquelas pessoas que nos ajudam e que caminham em comunhão conosco. Vamos orar? Nosso Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor. Obrigado por esse estudo, Senhor, que nós acabamos de ter, ó Pai. Obrigado, Senhor, pelas palavras. Obrigado, Senhor, pelo texto bíblico, ó Pai. Obrigado, Senhor, pela sua orientação, Senhor, divina. O Senhor só possa estar completando, Senhor, aquilo que eu não consegui passar, Senhor, aos corações daqueles que estão assistindo ou que ouviram, Senhor, e que vão assistir também a este vídeo. Abençoe, Senhor, a nossa igreja. Obrigado, Senhor, pela classe de adultos de nossa igreja, que o Senhor possa estar abençoando a todos os professores e alunos. Obrigado, ó Deus, pela essa oportunidade, Senhor. Obrigado de ter o privilégio, Senhor, de aprender um pouco mais de Ti. Obrigado, isso que eu te peço e agradeço, em nome de Jesus. Amém. Obrigado a todos, que Deus possa estar dando uma semana abençoada a cada um de vocês. Obrigado.